Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma abertura, olha, hoje, dia 12 de junho de 2021, prosseguimos agora com a segunda parte do estudo do curso As Epístolas de Paulo, porque eu vou publicar os dois, a primeira parte e a segunda, tá? Então, vai ter dois vídeos dessa mesma aula, porque essa é a segunda parte, continuação da primeira parte que nós já tínhamos iniciado. E por causa do problema da internet, tivemos que dar uma parada. Então, vamos recomeçar. Então, aqui, Emmanuel comenta em ação espírita evangélica, é preciso saber, antes de tudo, que nos achamos na edificação do reino de Deus, a começar do burilamento de nós mesmos. Então, vamos abrir primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Que ele diz assim: aspirai, pois, aos dons melhores. Eu vou mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. Então, aqui, ó, Emmanuel comenta em ação espírita, comenta, em ação espírita evangélica, é preciso saber, antes de tudo, que nos achamos na edificação do reino de Deus, a começar do burilamento de nós mesmos. E lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele diz: aspirai, pois, aos dons melhores. Eu vou mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. Então, ele está fazendo isso, ele está nos conclamando, tá? A começar do burilamento de nós mesmos. Porque é uma coisa interessante. Quando a gente percebe alguma coisa errada no outro, a gente logo se arvora de querer corrigir primeiro o outro, não é? Mas ele diz aqui, não. Ele diz aqui, ó. Se nos achamos na edificação do reino de Deus, nós temos que começar pelo burilamento de nós mesmos. Primeiro nós temos que nos corrigir. Depois a gente vai pensar em corrigir o outro. Mas é assim que a gente age? Não, não. Por isso que ele diz, em ação, aí Emmanuel comentando, né? Em ação espírita evangélica, é preciso saber, antes de tudo, que nos achamos na edificação do reino de Deus, a começar do burilamento de nós mesmos. Ô, Essa é a Rose, primeira coisa. Pode falar. essa instrução de Paulo nos facilita muito, porque a gente já tem assim, quase que um vício, um automatismo de julgar o outro. Então, a gente tem que parar com isso e voltar para a gente mesmo, que vai facilitar o nosso lado de edificar a nossa vida, porque a gente sempre quer julgar e já é uma coisa automática, é uma coisa que vem de brota dentro. E E a você, gente não leva a nada. A gente tem que preocupar com a gente. Mas a gente está sempre nessa posição de julgar. por isso que lá no primeiro parágrafo desse texto, é o autor da obra, o Antônio César Perry, fala que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, aborda várias questões éticas e práticas, como as ligadas à conduta ética na vida diária da população daquela cidade, tá? E que estariam sendo incorporadas na agremiação cristã nascente, e as interferências de uma variedade de crenças e práticas aberrantes. Então, ele chama atenção para que as pessoas, para as questões éticas e práticas ligadas à conduta ética na vida diária da população daquela cidade. Então, uma dessas condutas que as pessoas tinham costume de realizar, e nós ainda temos, é nos preocuparmos mais com a vida alheia do que com a nossa. Então, ele chama atenção para isso.
que nós precisamos nos preocuparmos mais com as nossas condutas, com o burilamento de nós mesmos. Aí a gente lembra daquele ensino do Senhor, de Jesus, sobre a trave no olho. Que a gente está preocupado em tirar o cisco do olho do outro, mas não repara na trave que está atravessada do nosso olho. No livro Bênção de Paz, que eu acredito que vocês não tenham, mas no volume 6 desse Cartas de Paulo, quem tiver esse volume 6 aqui, abre na página 219, porque o livro que tem essa mensagem é o livro Bênção de Paz. Talvez vocês não tenham. Então, quem tem as cartas de Paulo, na página 219... Eu tenho. Oi? Eu tenho na internet, eu baixei. Ah, então pega aí. Aí, no caso, é o capítulo 42. Bênção de Paz, capítulo 42. Mas no Cartas de Paulo é na página 219. Tudo bem. E no Bênção de Paz é capítulo 42. O título é Em Ação Espírita. Tá? Cartas de Paulo, página 219, e Bênção de Paz, capítulo 42. Em ação espírita. Em ação espírita evangélica, é preciso saber, antes de tudo, que nos achamos na edificação do reino de Deus, a começar no burilamento de nós mesmos. Reconhecer diante de qualquer pessoa que estamos convidados pelo Senhor a tarefa bendita de auxiliar. Substituir a crítica pelo apoio fraterno. Por isso que ele disse aqui, que na carta aos Coríntios, Paulo tratava de questões éticas e práticas ligadas à conduta ética na vida diária da população. Então ele diz aqui, substituir a crítica pelo apoio fraterno, tanto possível, e mesmo quando estejamos intimados ao serviço de correção, nunca executá-lo sem colocar-nos no lugar do companheiro, passível de reprimenda, a fim de que a nossa palavra perca a propriedade de ferir. Então, ele está falando da importância de você saber chamar a atenção do outro, para não agredir o outro. Jamais esquecermos a obrigação de estudar para discernir com segurança. Considerarmos com apreço e gratidão o esforço construtivo de todos os companheiros. Aceitarmos com alegria a indicação para prestar pequeninos serviços. Opinar em qualquer assunto com sinceridade, sem rudeza e com brandura, sem engodo. Interpretarmos as dificuldades da vida por testes que nos positivem o valor da fé. Usar para o bem comum quaisquer talento que possuamos. Não nos ausentarmos dos compromissos assumidos. Compreendermos que todos necessitamos um dos outros e que ninguém pode trabalhar com eficiência sem cultivar a cooperação. Não fechem o livro, não, deixa aí aberto. Então, essa mensagem é importantíssima. É Emmanuel interpretando esse pensamento de Paulo. É atualíssimo o que ele diz aqui. Atualíssimo. Para que nós possamos prestar mais atenção na nossa conduta, no que nós estamos fazendo. Entendeu? Assumir os compromissos. Se tivermos que chamar a atenção de alguém, que o façamos com educação, sem agressão, mas que a gente preste mais atenção na nossa conduta. Agora, desse mesmo livro, Bênção de Paz... Rose, pode falar. Um parênteses, num trabalho mediúnico lá na casa, né?
o mentor, num determinado momento, veio dar a sua palavra e disse: olha, não se preocupe com o outro, faça o seu. Entendeu? Então é isso. Não se preocupa se o outro é assim, assado, fez isso, fez aquilo. Faça o seu. Faça o seu bem feito. É interessante uma coisa. Ontem, no estudo do nosso lar, André Luiz fala que o irmão Clarencio, quando ele recebe espíritos com dificuldade no escritório dele, e ele sempre chama, então fica uma fila de espírito aguardando para receber uma orientação dele, né? E ele sempre chama de 2 em 2 para conversar. Então, André Luiz foi falar com ele, então ele chamou André Luiz e mais uma senhora. E os dois sentaram na frente dele. Ele mandou que a senhora começasse a falar, depois que ela expusesse lá a dificuldade dela, seria a vez de André. E aí, Lísias foi explicar por que o irmão Clarencio não faz um atendimento individual, porque ele chama de 2 em 2. Como é que o que ele vai falar para a mulher serviria para o André Luiz? E o porquê que o que ele ia falar para o André Luiz também serviria para a mulher? Entendeu? Porque ele faz um atendimento fraterno, mas ele traz duas pessoas que não se conhecem, que têm problemas aparentemente diferentes, e ele dá orientação. Depois que os dois falam, ele dá uma orientação. Aí o Lísia explica. Ele diz: sabe por quê, André? Porque os problemas dos homens são sempre os mesmos: orgulho, vaidade e egoísmo. Então, ele dá uma orientação. A mulher, ela coloca o problema dela. O André coloca o outro. E ele dá uma explicação que serve aos dois. Então, ele fala: os nossos problemas, André, têm tudo uma base única. São sempre os mesmos. Então, você vê que quando Paulo deu essa orientação há 2000 anos atrás para aquele povo de Corinto, ele estava abordando as questões éticas e práticas ligadas à conduta ética na vida diária da população. Aí o Alberto acabou de dizer que o orientador da mesa mediúnica chamou a atenção, deu uma observação para o pessoal da mesa, que era assim: cuidem de você, deixe o outro para lá. Não é a mesma orientação que o Paulo deu? E que o Emmanuel aqui esclareceu mais ainda? Por quê? Porque o povo lá de Paulo tem as mesmas dificuldades que nós temos ainda hoje. Percebeu? A nossa dificuldade continua sendo a mesma. A mesma. Então, a orientação de Paulo há 2000 anos atrás, a orientação de Emmanuel há 50 anos atrás, a orientação do amigo espiritual deu, é a mesma, porque nós continuamos com as mesmas práticas, cuidando mais do problema do outro, da conduta do outro, do que da nossa conduta. Então, esse problema persiste. E agora eu vou pedir para o José Marcos ler o capítulo 47 do Bênção de Paz, que nesse capítulo, nessas cartas de Paulo, é página 222. Nas cartas de Paulo é página 222, qualificação espírita. E na Bênção de Paz é o capítulo 47. Vamos lá? Lê aí, Zé Marco. Eu vou desligar aqui meu microfone. Tá. Qualificação espírita. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Paulo, 1 Coríntios 13, 1. Adotando a caridade por base de todas as suas aspirações e instituições, o espírita evangélico em tudo patenteia as marcas do caráter cristão que dá testemunho. Aí tem a série deles, né? É por isso que se mostra justo sem rigorismo, sincero sem agressão,
paciente sem preguiça, digno sem orgulho, generoso sem desperdício, previdente sem avareza, alegre sem abuso, entusiasta sem imprudência, simples sem afetação, correto sem frieza, fervoroso sem dogmatismo, indulgente sem leviandade, afetuoso sem ciúme, humildade sem baixeza, sensível sem pieguice, brando sem subserviência, enérgico sem dureza, tolerante sem exagero, altruísta sem pretensão. Informado de que fora da caridade não há salvação, e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar de ruína ou perigo, dá-se o espírita a divina virtude, desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que, se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Pronto. Belíssimo esse final, não é? Se Muito as bom. boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Muito bom. Não é? Então, ele está dando uma orientação de como nós temos que nos portar. Ainda deu uma receita de bolo ali para todo mundo ver. Né? São vários itens. Né? Exatamente. Então, ele mostra aqui. Justo, Afetuoso, sem ciúme. Isso, altruísta, sem pretensão. Vai tudo bem. Sensível, sem pieguice. Exato. Previdente, sem avareza. Correto, sem frieza. Como a gente... É questão de aprender a se conduzir. Como ontem também o Clarencio ensinou que nós podemos ser fraternos com o outro, sensíveis com a dor do outro, mas não devemos nos deixar desequilibrar. E ele mostra aqui o equilíbrio nas atitudes, né? Exatamente. Nos proceder, equilíbrio. O Clarencio falou ontem isso. Às vezes tem um amigo, um filho, alguém que está passando uma situação muito difícil. Você pode se deixar sensibilizar, mas não deve se deixar desequilibrar. Sem se deixar desarmonizar. Porque se você se desequilibra, como é que você vai ajudar? E muitas vezes, quando a gente vê alguém sofrendo, o que a gente faz? Ai, meu Deus, se desespera também. E daí? Quem é que vai ajudar? Vai ter que chamar uma terceira pessoa? Então, prosseguindo aqui. Aí ele fala, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quem quiser botar uma notinha aí, essa passagem está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito... Ah, não, ele botou aqui, né? Primeira carta aos Coríntios. De início, lembramos que há uma certa polêmica entre tradutores e estudiosos do Novo Testamento sobre a compreensão do que seriam os dons espirituais, variando conforme seu entendimento e seu vínculo religioso. Em revista do Instituto Presbiteriano Mackenzie, o professor Lopes discute academicamente o que seria espiritualidade na Bíblia e, especificamente, se Paulo, na Epístola aos Coríntios, se refere aos profetas cristãos, a todos os cristãos ou aos cristãos maduros. Chama atenção para o fato que das 26 vezes em que a palavra espiritual aparece no Novo Testamento, 24 vezes ela é usada por Paulo. Olha só.
Ele chama atenção para o fato de que, das 26 vezes em que a palavra espiritual aparece no Novo Testamento, 24 vezes ela é usada por Paulo. E dessas 24 ocorrências, 15 estão na primeira carta aos Coríntios. Então, por 15 vezes, ele vai usar a palavra espiritual na primeira carta aos Coríntios. Ao final, o autor, e dessas, ao final, o autor conclui que Paulo está se referindo a cristãos comuns que haviam atingido no processo normal de santificação e crescimento um nível de maturidade espiritual, no qual poderiam entender claramente a mensagem do apóstolo. O mesmo autor critica os que veem nessa passagem apenas a busca da espiritualidade carismática. E ainda opina que o crente carismático precisa de treinamento e disciplina espiritual. Então, aquele crente, né, aquele cristão, vamos dizer assim, que realmente está buscando crescer, ele precisa de treinamento e disciplina espiritual. O estudioso bíblico Champlin lembra que o vocábulo grego charismata é um termo utilizado exclusivamente por Paulo e que pode ser entendido como um dom especial que capacita o crente a cumprir certos ministérios particulares. Destaca que o amor cristão, como grande motivador de toda ação cristã, inclui o uso dos dons espirituais. Em seguida, analisa cada um dos dons espirituais relacionados por Paulo. Pondera também que, tendo os crentes de Corinto se desviado de um cristianismo simples, igreja cristã primitiva, prático, agora empregava os dons do Espírito sem qualquer preocupação de edificar a igreja. Então, eles estavam usando os dons do Espírito para, de repente, conseguir alguma coisa, não mais daquela forma como Jesus ensinou, para edificar, para ajudar. Talvez estivessem até comercializando isso, porque ele diz aqui, estavam usando, agora empregavam os dons do Espírito sem qualquer preocupação de edificar a igreja. Antes, davam maior valor às características mais espetaculares, aquelas que eram capazes de mais facilmente impressionar os sentidos. Ainda opina que tais manifestações poderiam levar à reiteração do paganismo sob uma nova bandeira. Então, eles não estavam mais usando esses dons espirituais para edificar. O Rose, quando diz dons espirituais especificamente, é o quê? Mediunidade? Sim, a mediunidade. A mediunidade. Vocês lembram de uma passagem de Paulo e Estevão, do livro Paulo e Estevão, quando Paulo vai, se eu não me engano, com Timóteo, ele vai pregar, acho que é em Atenas, e um grupo formado por 2 homens e uma mulher observam Paulo, percebem que ele tem a capacidade de atrair uma multidão. Então, enquanto Paulo está pregando, eles ficam lá atrás assim, gritando, é isso aí, falou bem, ele é de Deus, entendeu? Fazendo aquele apupo, né? É isso aí, ele é o grande. Quando terminava a pregação de Paulo, eles arrumavam uma banquinha, e aí, venham até aqui, que nós poderemos adivinhar o futuro e outras coisas mais. E tinha uma mulher que trabalhava com eles, no início, ela era quase como uma escrava, ela era uma pitonisa, uma médium. E aí, depois que Paulo terminava o discurso, tinha muita gente ali, e eles botavam a banquinha deles. E aí o pessoal vinha até essa mulher
e ela fazia predições, adivinhações, tudo mais. E Paulo está só observando. Ele está só observando aquilo. Segunda vez que ele foi lá, toda vez que ele ia pregar, isso acontecia. Com o passar do tempo, a mulher deixou de ser uma empregada para ser uma sócia deles. Entendeu? Ela passou a ser uma sócia. Até que um dia, quando terminou aquilo tudo, Paulo foi lá e disse assim, vamos parar com esse negócio aqui. A gente termina de pregar e vocês se aproveitam da multidão para ficarem usando desses dons para comercializar, porque é claro que eles cobravam. Aí a mulher, que era uma médium, o espírito que trabalhava junto com ela apareceu, se manifestou para conversar com Paulo. E Paulo falou para ele, autoridade moral, que aquilo que ele estava fazendo, usando os dons espirituais daquele jeito, estava errado. E que ele não deveria fazer mais isso. Aí o espírito compreendeu a mensagem e a superioridade moral de Paulo, e o que ele fez? Abandonou a médium. Quando os dois comparsas dela e ela perceberam que ela não tinha mais aquele espírito ali ajudando, eles ficaram uma fera. E foram na, entre aspas, delegacia lá das autoridades denunciar Paulo. Dizer que Paulo tinha tirado, tipo assim, o trabalho deles. Porque ela não recebia mais comunicação de nenhum espírito. E aí, como eles não gostavam de Paulo, as autoridades foram buscar Paulo. E Paulo teve que fugir da cidade. Percebeu? O mau uso. Agora, o Rose, lá em cima, quando diz busca da espiritualidade carismática, o que vem a ser... Vamos ler aqui o texto ainda, vamos ler. Olha só. Embora com interpretações e conclusões diferentes, há uma coerência entre a busca da espiritualidade carismática de Lopes e a inclusão do amor cristão no uso dos dons espirituais. Segundo Champlin, este último deixa claro, existem dons que são conferidos para ser usados com propósitos espirituais dentro e fora da igreja, outorgados gratuitamente por Deus. Olha o que ele vai falar aqui antes. Vamos ver aqui, ó. O estudioso bíblico Champlin lembra que o vocábulo grego charismata é um termo usado exclusivamente por Paulo e que pode ser entendido... Então, olha só, na página anterior, no parágrafo anterior, pode ser entendido como um dom especial que capacita o crente a cumprir certos ministérios espetaculares. Então, seria, vamos dizer assim, uma mediunidade mais ostensiva. É o que ele falou aqui. Como Paulo usa. A Igreja Católica, quem conhece a Igreja Católica, sabe que ela tem um movimento carismático. Nesse movimento carismático, eu sei disso porque minha sogra católica, ela fazia parte do movimento carismático. Eles faziam uma reunião que, na época, isso já tem muitos anos, não era muito bem vista pela própria Igreja Católica. Então, havia dentro da Igreja Católica um certo olhar meio torto para o grupo carismático. Por quê? Minha sogra me contava, quando nós chegávamos da reunião, na reunião carismática, ficam aquelas pessoas ali dentro da igreja. Aí eles começam a rezar, fazer aquelas rezas que ela chamava de oração forte. E, de repente, alguns que estavam ali eram médiuns, e entravam do estado alterado de consciência e eles davam comunicação de espíritos. Então, ela dizia que um dos companheiros tinha, como Paulo falava, o dom de línguas. Então, davam comunicações em línguas, em inglês, em francês. Outro falava, dizia que era através do Espírito Santo. Então, era o quê?
manifestações mediúnicas. Então, o movimento carismático é um movimento onde, pelo menos era o que ela me falava, aconteciam fenômenos mediúnicos. Para os católicos, que dentro vamos dizer assim, do culto deles, da missa, não tem manifestações mediúnicas. E, de repente, você está lá dentro da igreja com um grupo, e, de repente, um companheiro católico dá comunicação de um espírito, falando coisas que os espíritos falam. Até alguns se apresentando como um Santo Antônio, um santo isso, um santo aquilo, falando em línguas estrangeiras. Para eles, não são fenômenos extraordinários? São. Para nós, é o quê? Fenômeno é o médium, dando comunicação. Mas esse é o movimento, era o movimento carismático na Igreja Católica, que a própria igreja, não, ela mesmo falava que o padre, na época, acho que era padre Sebastião ou padre João, acho que era padre da época do padre Sebastião ainda, quem conhece ali o Loreto, conheceu o padre Sebastião, não gostava muito. Fala, Zé Marcos. Não, que você está falando isso aí, eu fui dar uma olhada aqui, e eles falam que essa espiritualidade carismática nada mais é que uma bênção do Espírito Santo também. Então, está dizendo aqui, só um instantinho, é a comunhão de carismas na igreja e o Espírito Santo distribui de graça, né? Distribui graças especiais entre os fiéis de todas as ordens para a edificação da igreja. Ora, em cada um se manifesta os dons do Espírito. Isso ele está dizendo aqui, que está em Coríntios, primeira carta, 12:7. Eu dei uma olhada aqui, está escrito assim, no Novo Testamento. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé, e assim sucessivamente. Eu não vou ler tudo isso. Entendeu? Dos dois que eles vão se manifestar na mediunidade. Exatamente. Então, quando ele diz aqui, embora com interpretações e conclusões diferentes, há uma coerência entre a busca da espiritualidade carismática, de Lopes, aí é um historiador, e a inclusão do amor cristão no uso dos dons espirituais. Segundo Champlin, este último deixa claro, existem dons que são conferidos para ser usados com propósitos espirituais, dentro e fora da igreja, outorgados gratuitamente por Deus. Isso. É a mediunidade com Jesus. Exatamente. De graça o que de graça recebestes. Porque desde tempos imemoriais se comercializa a mediunidade. Não é só hoje que o povo comercializa a mediunidade. Não é só hoje que abrem banquinha, não. Portinha com levo, trago de volta a seus pés. Não é só hoje que isso não. Comércio de mediunidade, isso se faz desde a época de Alexandre o Grande, Abraão e vai por aí. Desde essa época. Por que Moisés proibiu o intercâmbio espiritual na época dele? Para tentar moralizar. Primeiro, você não proíbe o que não existe. Não é verdade? Seria uma incoerência Moisés proibir o intercâmbio com os espíritos se isso não fosse possível. Ele proibiu porque era uma bagunça, todo mundo queria conversar com o espírito para saber com quem vai casar, se vai ganhar a guerra, se não vai ganhar a guerra. Lembra aquela história do rei Samuel? Então Moisés proibiu porque o comércio dos dons espirituais era feito por todo mundo. Ele proibiu para dar uma moralizada. E até hoje ele acontece. Então, continuando aqui. Só um detalhe, não é o rei Samuel, não é o profeta Samuel. O profeta... Não, é o profeta, o rei Saul.
Rei Saul, isso aí. Profeta Samuel e o rei Saul. E o Samuel deu a notícia não muito boa para ele. Samuel que deu a notícia que não era muito boa para Saul, quando Saul foi escondido. Porque o Saul sabia, o rei sabia da proibição. Mas como o interesse dele era maior, ele passou por cima da proibição para atender seus interesses pessoais. Olha só como o cidadão é. E aí, o profeta Samuel, e dizem que aquela foi a primeira reunião mediúnica que aconteceu, né? Ele veio dar notícia não muito agradável para Samuel, para Saul, para o rei Saul. Então ele diz aqui, o codificador do espiritismo define, este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer esses homens. Vamos pegar lá, Livro dos Médiuns, questão 220, Livro dos Médiuns, questão 220, item terceiro. Só para ratificar isso aqui. Questão 220, item terceiro de O Livro dos Médiuns. Está lá. Kardec faz a seguinte pergunta. 220, item 3. Que é o que pode... Olha só. Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos. Então, o que é que pode fazer com que um espírito abandone o médium? O que mais influi, respondem os espíritos, para que assim procedam os bons espíritos, é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados, que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual, e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Então, não é? De graça recebestes, de graça dá. Portanto, prosseguindo aqui do livro do Antônio César, a compatibilidade entre as orientações paulinas sobre a necessidade de ordem no culto e a consideração de Kardec sobre a finalidade do emprego da mediunidade. Desde a obra básica, o Livro dos Médiuns, há orientações espíritas sobre a utilização dos dons espirituais. Na literatura obtida pela psicografia de Chico Xavier, há dezenas de obras que complementam Kardec. Entre essas, destacamos Seara dos Médiuns, que o Espírito Emmanuel elaborou para homenagear o centenário de O Livro dos Médiuns. Quem está aí com o Livro dos Médiuns? Com o livro Seara dos Médiuns? Abre. O meu é página 12. É bem lá na introdução. Deixa eu ver. É na introdução do Seara dos Médiuns. A introdução chama-se Seara dos Médiuns, tá? Aí nós vamos para o penúltimo parágrafo da introdução. Vai lá depois do índice do livro Seara dos Médiuns, vem o prefácio, que chama Seara dos Médiuns. Tá? Logo depois do índice. Está lá o índice
com os capítulos, Seara dos Médios. Penúltimo parágrafo da introdução. Ele diz assim: mais uma vez. Opa! Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mais uma vez, asseguramos de público que o único móvel a inspirar-nos no serviço a que nos empenhamos é apenas o de encarecer o impositivo crescente do estudo sistematizado da obra de Allan Kardec. Construção basilar da doutrina espírita. Aqui o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo oferece cobertura perfeita, a fim de que mantenhamos o ensinamento espírita indene da superstição, quer dizer, livre da superstição e do fanatismo, que aparecem fatalmente em todas as fecundações de exotismo e fantasia. Esperando, pois, que outros ceareiros venham ali de remediar-nos à imperfeição, com interpretações e contribuições mais claras e mais eficientes em torno da palavra imperecível do grande codificador, de vez que os campos da ciência e da filosofia, nos domínios doutrinários do espiritismo, são continentes de trabalho a se perderem de vista. Aqui ficamos em nossa tarefa de apagado expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo para a sublimação da inteligência e aprimoramento do coração. E é o que ele diz aqui, ó. Esse autor espiritual, no livro Epístolas de Paulo, voltamos a ele, analisa a prática mediúnica pelos parâmetros do cristianismo e apresenta, na apresentação desse livro, Seara dos Médios, que o Evangelho do Cristo oferece cobertura perfeita, a fim de que mantenhamos o ensino espírita indene, livre da superstição e do fanatismo, que aparecem fatalmente em todas as fecundações do exotismo e da fantasia. Agora, eu vou pedir para a Vera Isaura. Vera Isaura, você tem aí o Vinha de Luz ou Cartas de Paulo? No Cartas de Paulo, página 205. No Vinha de Luz, capítulo 96. Vinha de Luz, capítulo 96. E no Cartas de Paulo, página 205. O título é Diversidade. Mas lê o que está em cima primeiro. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Diversidade. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de um momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana e, por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai.
É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então ele dá uma aula aqui, Emmanuel, não é? Como nós devemos proceder, que devemos ter paciência, não é? Que tudo vai acontecer na hora certa, que não tem por que ter desespero, tá? Como ele diz aqui, ó, é indispensável guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. O serviço de iluminação da mente com a elevação dos sentimentos e raciocínio demanda tempo, esforço, paciência, perseverança. E às vezes a gente não quer isso, né? A gente quer que as coisas aconteçam com muita rapidez. E não pode ser assim. Depois ele diz aqui, ó, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Cada dia tem a sua história, né? A cada dia a gente tem uma oportunidade de fazer algo bom. Então que a gente tenha isso em mente. E depois ele diz aqui, ó, aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Porque ele diz assim, ó, enquadrados no bem, procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição que nos colocamos na ascensão espiritual. Então, o Senhor aproveita tudo de bom que nós fazemos, não importa em que grau evolutivo a gente esteja. E já naquela época, Paulo já falava da síndrome da ansiedade. Exatamente. Né? Que hoje nos consome. Exatamente. Essa passagem aqui é fantástica, quando ele diz aqui, ó, todas as atividades terrestres, tá? No penúltimo parágrafo, no meio do penúltimo parágrafo, todas as atividades terrestres enquadradas no bem, olha aqui, ó, todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina. Então, tudo que a gente faz de bom é por inspiração divina, que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Então, tudo que a gente faz de bom é por inspiração divina. E o Senhor aproveita tudo que a gente faz. Não importa em que degrau a gente esteja. Então, como disse a Vera, não tem razão de ficar ansioso. Não tem, está tudo certo. E ele vai lá acionar aquele que tenha o conteúdo necessário para poder ajudar outros. Exatamente. Porque a elevação só se faz assim, através da ajuda mútua. Não é? E aí eu vou pedir, Iraci, Iraci, você tem o Pão Nosso? O Pão Nosso, tem. Capítulo 1. E para quem está com Cartas de Paulo, é página 243.
Cartas de Paulo. Mãos à obra. Peraí, 243. É Mãos à Obra. Uhum. Capítulo 1 do livro Pão Nosso. Lê aí pra gente, Iracira. Ok. Desculpe. Oi. Não é o 2, não? É o 1 mesmo? Pão Nosso é o primeiro capítulo. Não é o 2, não? No índice estava 2, tudo bem. Eu estou sem o Pão Nosso. Qual o capítulo que está aí, Iracira? O seu livro aí do... O meu é esse aqui, ó. Não, sem o Epístola, não. O Epístola de Paulo à Luz do Espiritismo, ele está recomendando o 2. É o 1 também, no caso. Os dois, então. O 2 não tem. Não estou entendendo o que você está dizendo. Lá nas referências... Mãos à Obra no Pão Nosso é o 1. Isso. O livro faz referência, deixa eu ver a qual. O meu, no Cartas de Paulo, é página 243. Vamos lá, Iracira. Mãos à obra. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, item 26. Isso. Versículo 26, desculpe. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Mãos à obra. No meu começa assim. Ah, tá, você está lendo a parte de cima, tá certo. Pode ler, pode continuar, Iracia. Ok, vou recomeçar. Tá. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, primeira carta aos Coríntios, 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso. Mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para analisarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Muito interessante isso aqui, porque tem grupos que se formam e esse grupo quer receber mensagem. Aí, de repente, no grupo não tem nenhum médio ostensivo. Aí o grupo desanima. E ele diz aqui, alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Convençam seus discípulos de que o trabalho e a realização
pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual do serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardem a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer-se a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, não tem essa coisa que, o grupo mediúnico tem que ter fenômeno. Não. Se não tiver comunicação do plano espiritual, dê você a sua interpretação dos textos, da doutrina. Seja você o intérprete. Estude e explique o que você entendeu. Percebeu? Então, nós não podemos alegar que não podemos nos reunir para estudar porque não tem um espírito para dar esclarecimento. Nós não precisamos disso. Se tiver, ótimo. Se não tiver, nós estamos estudando para nos capacitarmos a dar a interpretação que for necessária. Então, não é motivo para não estudar. É isso que ele está dizendo. Não é motivo para não estudar. Ô, Rose, Nós, os intérpretes. Fale. algumas vezes, num grupo de mesa mediúnica, falta um esclarecedor ou dois, não tem um número suficiente, então a orientação é que o grupo se volte à leitura do Evangelho. Estude o Evangelho em função da ausência da formação completa da mesa. E aí muitos dizem, hoje não houve trabalho. De uma forma ignorante de falar. Né? Porque o trabalho está ali. Né? É com fenômeno, mas a questão de você se voltar para a edificação, para o aperfeiçoamento, se dá. Claro. Na interpretação do Evangelho, na discussão do Evangelho. O que ele está falando. Sejamos nós os intérpretes e os esclarecedores. Através, não é? E prosseguindo aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Falamos sobre isso ontem. Semeia-se o corpo em corrupção, que é o corpo carnal, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. A reencarnação vai permitindo isso. A elevação e a purificação. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E nesse livro aqui, que eu ontem até botei no grupo, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, de José Reis Chaves, no capítulo 3, ele fala sobre isso. Ele diz assim: para reforçar que, de fato, o corpo do homem é como se fosse uma semente, o apóstolo Paulo nos fala com uma clareza meridiana. Ele não fala semeia-se, ele está aqui falando, assim também, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Ele está usando a palavra semear. E aí o José Reis Chaves fala isso. Para reforçar que, de fato, o corpo do homem é como se fosse uma semente, o apóstolo Paulo nos fala com uma clareza meridiana. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Realmente, é perfeita essa analogia paulina da semente, colocada e apodrecida na terra, com o nosso corpo morto, e que apodrece também na terra, após o que as vidas deles, espíritos, ressurgem ou ressuscitam em outros corpos, que surgem ou nascem. E ele continua: o espírito do homem não vai para a terra, da qual não veio, mas retorna para Deus, que o deu. Não, os nossos corpos,
quanto à sua formação, não à sua origem. Percebe? Os nossos corpos, quanto à sua formação, não à sua origem, são irmãos dos animais e dos vegetais. São formados pelo material que existe no planeta Terra. Lembra que estudamos isso? Não originados, como vimos, do pó ao qual retornamos. Nós voltaremos ainda a esse assunto. Depois ele diz assim: vimos que para São Paulo há corpo espiritual e corpo natural. O corpo natural é justamente o corpo terrestre, físico, carnal. O espiritual é o espírito imortal, celestial, que vivifica o corpo da natureza. Quer dizer, que dá vida ao corpo físico. O espírito é que vivifica. A carne nada aproveita. Os componentes dos corpos vivos, vegetais, humanos e animais, estão nos elementos da terra. A vida, princípio vital do espírito, é depositada neles. Desnecessário se torna dizer que o espírito humano é diferente do espírito dos vegetais e dos animais. Então, quando Paulo diz aqui, né, se há corpo natural é o corpo físico, formado dos elementos da terra. Há também corpo espiritual. Então, ele usa essa expressão. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Interessante a expressão utilizada pelo apóstolo, corpo espiritual, ao se referir a esses versículos paulinos. Interessante a expressão utilizada pelo apóstolo, corpo espiritual. Ao se referir a esses versículos paulinos, Herculano Pires comenta que, com a sua teoria do corpo espiritual, a que chama de corpo da ressurreição, na primeira epístola aos Coríntios, ele já está aí nesse momento profetizando o advento do espiritismo. Então, quando Paulo fala se há corpo natural, há também corpo espiritual, ele está, segundo Herculano Pires, já profetizando o advento do espiritismo. E para a gente ir encerrando, no livro Diálogo dos Vivos, tá? De Francisco Cândido Xavier, também pelo espírito de Herculano Pires e outros espíritos. Diálogo dos Vivos. O Herculano está vivo junto com ele. Sim, não, o nome do livro é Diálogo dos Vivos, de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires, por espíritos diversos. Vários espíritos vão dar a comunicação. E aqui nesse capítulo, eles vão... o capítulo é escrito por irmão Saulo, é uma... Vamos dizer assim... novamente fugiu... É um pseudônimo que o Herculano Pires utiliza. Tá? Irmão Saulo. Então, o título do capítulo é o capítulo 23, chamado A Conversão do Gentio. E ele diz assim: dura foi a luta pela conversão do gentio, tão dura que nunca chegou à conclusão desejada. Nóbrega, Padre Manuel de Nóbrega, reencarnação de Emmanuel, né? Nóbrega, Anchieta e seus companheiros de catequese tiveram de enfrentar uma guerra sem tréguas. Nossos índios eram os mais selvagens da América. Sua civilização primitiva não oferecia pontos de contato com a civilização elevada que os jesuítas traziam da Europa. Nóbrega relata em seu livro Diálogo da Conversão do Gentio as dificuldades insuperáveis com que se defrontavam os padres catequistas. Esse livro marca o início da nossa literatura no século XVI e anuncia de maneira simbólica prosseguimento da catequese de Nóbrega no futuro, através do livro psicografado. Paulo
exerceu o apostolado dos gentios para o cristianismo. Então, aqui, Paulo exerceu o apostolado dos gentios para o cristianismo. Nóbrega foi o apóstolo dos gentios no Brasil nascente, preparando o terreno para o seu apostolado espírita do futuro. Paulo encarna a transição histórica do judaísmo para o cristianismo. E com a sua teoria do corpo espiritual, a que chama de corpo da ressurreição, na primeira epístola aos Coríntios, profetiza o advento do espiritismo. Nóbrega marca a transição do cristianismo medieval para o cristianismo redivivo da terceira revelação, sob a égide do Espírito da Verdade. Então, a gente vai encontrar esses dois espíritos, Emmanuel e Paulo, trabalhando, né? Paulo responsável lá pela evangelização dos gentios, e Nóbrega, do século XVI, já trabalhando pela evangelização também dos gentios da época, já se preparando, Nóbrega, para o seu trabalho no futuro junto ao espiritismo, que ainda não tinha sido fundado por Kardec, que só vai ser fundado no século XIX, e ele vai trabalhar junto ao Chico no século XX. Então, como padre Manuel de Nóbrega, ele está se preparando para o trabalho que ele vai fazer junto ao Chico no século XX. Então, ele tem todo aquele trabalho de catequese, né, como jesuíta, que é um preparo para o trabalho dele de 400 anos praticamente depois, já no Brasil, trabalhando junto com Chico Xavier. A gente já vai vendo como tudo se encadeia, como tem um preparo. Paulo se preparou lá com os gentios da época do Cristo. Mas Emmanuel era um senador romano. E ele não tinha como se preparar lá junto com Paulo. Ele não aceitou o convite de Jesus. Então vão passar séculos para ele poder se preparar. E a oportunidade dele de preparação é no Brasil, por volta do século XVI, quando ele vai começar a fazer esse trabalho. Há críticas ou não críticas, não importa. O que importa é o trabalho que ele veio realizar. Como tem muita gente que critica os jesuítas, tudo mais, mas era um trabalho onde ele já estava ali buscando divulgar a palavra do Cristo para quem estivesse ali. Aí o pessoal vai dizer assim, mas os nossos índios são espíritos. São espíritos. Eram espíritos, não eram? Que vinham à Terra naquela situação de uma cultura indígena, mas eram espíritos que precisavam conhecer de alguma forma o Cristo. A forma como foi feito ou não foi feito, isso é outra questão. Mas a função era dar àqueles espíritos a ideia de quem era o Cristo. E aí, Emmanuel, na personalidade de Manuel de Nóbrega, começa a fazer isso, que é uma preparação para o trabalho que ele vai realizar quase 400 anos depois, quando ele vem ao lado de Chico Xavier. Porque tudo é feito, tem uma preparação. Fala, Zé. Não. Eu estou concordando com você, porque claro que eu estou concordando, não podia discordar nunca. Aí, nesse texto que você está lendo, esse I-23, ele é dividido em 3 partes. Sim. Tem 2 partes antes, onde o espírito Neio Lúcius, sim, ele fala do Manuel da Nóbrega, do Emmanuel. Exatamente. E tem que ser, ele bota no final assim, a serviço do nosso amigo, que é o Manuel da Nóbrega, né? O Emmanuel, no caso, está longe de acabar.
é preciso criar um espírito para o gigante. Costuma dizer, o gigante é a Terra, e a Terra é o Brasil. Exato. Ele vai falar exatamente isso aí. Muita gente faz uma crítica àquele livro, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Porque as pessoas veem aquele livro como aquilo é um absurdo. Mas como o Moisés bem falou no seminário que nós fizemos aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é um projeto. Isso. É um projeto que ainda não se realizou. Esse projeto começou antes dos portugueses chegarem no Brasil. Então, Padre Manuel de Nóbrega e outros, como ele diz aqui, eles estão dentro desse projeto, entendeu? Eles estão dentro desse projeto. Então, Paulo, ele teve um laboratório, Paulo, quando ele começa a pregar. Ele ali é quem? Ele é o evangelizador dos gentios. Emmanuel, repare só, aí a gente começa a ligar as coisas. Por que será que Jesus convidou o senador Públio Lentulus? Por que você não vem e segue-me? Porque se ele tivesse aceito o convite de Jesus, ele teria se preparado para esse grande trabalho do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já ali ele teria começado. Percebeu? Ele teria começado ali. Porque o projeto já existia. Porque as coisas de Deus são feitas com antecedência. A pessoa diz, 2000 anos? O que são 2000 anos para um projeto divino? Só que Jesus convidou, Jesus disse assim, por que você não vem e segue-me? O que ele fez? Ele baixou a cabeça e foi embora. Jesus desistiu dele? Não. Ele não vem agora, mas ele virá depois. Ele usou o livre-arbítrio dele, né, Rosa? Oi? Ele poderia ter... Ele, no caso, usou o livre-arbítrio dele. Sim, e Jesus respeitou. Exatamente. Respeitou. Ele vai passar por uma série de dificuldades no futuro que vão levá-lo lá no século XV, no século XIV, a começar a buscar esse caminho. E aí, ele, com o tempo, vai se aprimorando, mas ele precisa fazer um estágio. Então, quando os jesuítas vêm para cá, aí vem Nóbrega, vem José de Anchieta, eles vão chegar aqui e vão encontrar o quê? Um terreno, uma terra primitiva para eles, que vem da Europa, entendeu? Não é? Floresta, não tem nada. Vão encontrar uma grande dificuldade entre os indígenas, que haviam muitas tribos antropófagas, né? E eles, toda uma dificuldade, e eles vão começar a trabalhar. Além de tudo isso, com o passar do tempo, eles também vão enfrentar o próprio governo português e as próprias companhias ocidentais aí, que não vão ver também os padres com bons olhos. Porque os padres vão começar a proteger os índios de certa forma, principalmente as crianças, que é de interesse do governo escravizar. Então também vai ter um choque. E muitos jesuítas vão ser assassinados, vão ser expulsos. Tem até um filme que passou há muito tempo atrás, era até com Robert De Niro, sobre a história dos jesuítas. Qualquer hora dessa... Na América do Sul. Oi? Os jesuítas estão aqui na América do Sul. Isso! Gravando floresta e Esse tudo mais. filme é muito interessante. Essa luta. A gente vê os povos das missões lá no Rio Grande do Sul. Isso. Entendeu? Então, Emmanuel, na personalidade de Padre Nóbrega, ele vai fazer esse trabalho de conversão. Por quê? Porque ele vai se preparando. Aqui está escrito, ó,
Paulo encarna a transição histórica do judaísmo para o cristianismo. E com a sua teoria do corpo espiritual, a que chama de corpo da ressurreição, na primeira epístola aos Coríntios, profetiza o advento do espiritismo. Nóbrega, que é a reencarnação de Emmanuel, marca a transição do cristianismo medieval para o cristianismo redivivo da terceira revelação, sob a égide do Espírito da Verdade. Tudo se encadeia no universo. Ensina o livro dos Espíritos. Ele agora, como padre de Manuel de Nóbrega, vai trabalhar, exercitar essa luta de ser o apóstolo dos gentios na América para se preparar para o grande trabalho de evangelização que vai acontecer no século XX ao lado de Chico Xavier. Porque ele precisava ter essa experiência. E é o que ele vai fazer aqui, junto com Chico Xavier. Nessa psicografia de quase 300 e poucos livros só de Emmanuel. Não é? Como grande evangelizador. Então a gente vê como tudo está encadeadinho. Esse livro aqui, gente, se vocês acharem... Eu acho que eu tenho em PDF, vou colocar para vocês. Eu tenho em PDF. O capítulo tem 3 capítulos, 23. O primeiro capítulo 23 desse livro é Permanecer com Jesus e Kardec. O outro é Emmanuel e Nóbrega. O outro é A Conversão do Gentio. Então, são 3 capítulos 23, falando sobre Emmanuel e Paulo de Tarso. Então, muito interessante. Eu vou mandar para vocês. Muito interessante. Então, a gente vai terminar aqui o nosso estudo de hoje. Semana que vem, se vocês quiserem anotar aí no livro quais os livros que a gente vai usar, já anota aí. A gente vai usar a Gênese, anota num pedacinho, porque aí vocês já vão preparando. A Gênese, a gente vai utilizar Livro dos Espíritos, Vinha de Luz. Então, a Gênese, Livro dos Espíritos, Vinha de Luz, Evangelho, Pão Nosso e o Bênção de Paz. Bênção de Paz, legal. É o Bênção de Paz também, tá? Então, são livros que a gente vai utilizar já para a próxima aula. E aí, eu vou perguntar para uma pessoa só, José Marcos, para você, como é que está o estudo? Está ótimo. É que olha, eu não sei os estudos, eu estudo desde estudante. Eu tenho muita oportunidade às quartas-feiras de ficar estudando. Então, na quarta-feira eu já peguei. Quarta-feira também é o meu dia. É um dia mais suave aí. Posso ficar mais tranquilo. Aí eu já vou vendo naquelas referências lá atrás, todos esses itens aí. Só que aquela hora da confusão é porque na referência ele não botou o 1, ele botou o 2. Depois você dá uma olhada lá. Ah, tá. Qual o número da referência? Ah, sei lá. Bem, eu vejo um instantinho. Dale. Então é isso aí, gente. É a referência 16. Aí você falou... É isso mesmo. Tem um erro sim, eu também corrigi. Eu corrigi. É isso aí. É capítulo 1. Isso aí. Eu fiz a correção também, Pão Nosso, capítulo 1. E tinha colocado capítulo 2 e 31. 2 coisas que eu observei, para a primeira vez para mim, eu já falei aqui, por que Paulo cita aquela parte, né, para todo mundo leia tudo, veja tudo, sei de tudo, faça de tudo, porém, por que aconteceu isso? E esse livro aí agora que nós estamos vendo, do Herculano com Chico, você falou aí 3 itens 23. Se você puder encerrar, ler o primeiro item 22, permanecer com Jesus e Kardec, que as pessoas citam muito em palestra isso aí os colegas que assistem, como eu assisto... Tá, vou encerrar. É pequenininho. Eu vou encerrar lendo.
porquê, a Isso, citação do porquê que a gente fala isso. isso. Tá aí. Vou deixar, vou ler agora. Livro Diálogo dos Vivos, de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires, Espíritos Diversos. Capítulo 23. Permanecer com Jesus e Kardec. O texto é de Francisco Cândido Xavier. Lembro-me de que, num dos primeiros contatos comigo, Emmanuel, quem está falando é o Chico, me preveniu de que pretendia trabalhar ao meu lado por longo tempo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, me aconselhasse algo que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, eu devia permanecer com Jesus e Kardec e procurar esquecê-lo. Então tem uma notinha aqui. Emmanuel viveu em Roma no tempo de Jesus, tendo sido o senador Públio Lentulus. Teve, posteriormente, várias encarnações. Numa delas foi o padre Manuel de Nóbrega, e juntamente com Anchieta, fundou a cidade de São Paulo. A essa encarnação refere-se a mensagem de Néios Lúcios, que publicamos. Então ele fala aí, né? Se ele diz para Chico, se algum dia eu disser algo que vá contra o pensamento de Jesus e de Kardec, me abandone, fique com Jesus e com Kardec, né? Então é permanecer com Jesus e Kardec. Então nós vamos encerrar aqui e eu vou pedir ao nosso companheiro José Marcos para fazer a nossa prece de agradecimento. Eu sou muito de falar com pressa. Então vamos daí. Vamos agradecer ao nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, a toda a equipe espiritual que amparou esse estudo hoje, nessa sociedade espírita. Os ensinamentos aqui vistos nesse texto estudado sobre as epístolas de Paulo possam ser frutificados em nossos corações e vivenciados na nossa vida de relação. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, dia 12 de junho. Agradeço a presença de todos, que a gente possa estar aproveitando bem esses ensinos desse grande orientador espiritual, Emmanuel e Paulo, não é? Que tanto tem nos ajudado e nos apresentado tantas informações importantes. E hoje nós falamos mais sobre a conduta, não é? Como nós devemos nos comportar como pessoas em sociedade e como médiuns no nosso trabalho, não é? E nunca permitir que o trabalho deixe de ser feito porque, por algum motivo, não há intervenção de espíritos. Nós podemos já, e temos condições para isso, de interpretar o ensino dos espíritos, mas que a gente nunca perca tempo, que a gente se coloque em prática tudo isso que nós estamos dizendo. Porque tudo isso que a gente está aprendendo não é para guardar para nós, é para nós divulgarmos, ajudarmos nesse trabalho de evangelização da humanidade e cada um fazendo a sua parte como puder. Como puder. E nós já podemos muito também, não é? Nós já podemos muito. Então, nós vamos encerrar aqui. Eu desejo para todos vocês uma boa noite, um bom fim de semana e terça-feira estaremos de volta. Sendo que amanhã ainda tem o Educação dos Sentimentos, às 19h30, né? Mas terça-feira nós retornamos. A nossa amiga Vera Isaura, acho que ela saiu, né? Ela precisou sair. Então, gente, um grande beijo para todos vocês, um grande abraço. Um abraço aí na nossa amiga Vera. Um abraço aí no Medeiros, seu Valdir. Um abraço aí na Regina. Que Deus nos abençoe a todos. Abraço a todos. Gente, fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe. Amém. Assim seja. Obrigada, igualmente.